Saudações vestibulandos e vestibulandas de todas as partes do Brasil. É com muito orgulho que hoje venho aqui falar de um clássico da literatura brasileira. Falaremos hoje do livro Casa de Alvenaria, da senhora Carolina Maria de Jesus. Uma guerreira, uma batalhadora brasileira, uma mulher negra, pobre e favelada. Esse livro, Casa de Alvenaria, assim como Quarto de Despejo, são as obras mais conhecidas da Carolina Maria de Jesus. Professor, mas quem seria a Carolina Maria de Jesus? Pois é uma escritora que nasceu no Triângulo Mineiro, mais precisamente em Sacramento, Minas Gerais. Ela que é descendente de escravos, ela que teve poucas chances educacionais. Ela estudou aproximadamente 2 anos ali no ensino fundamental e foi aí, com essas precárias condições educacionais, que ela conseguiu chegar onde ela chegou. Uma escritora que na década de 60 no Brasil foi extremamente conhecida no cenário nacional e internacional. A Carolina Maria de Jesus, depois que ela perdeu a mãe dela lá em Sacramento, ela foi a pé para São Paulo. Olha a história de vida desse ser humano, dessa mulher negra periférica brasileira. Ela vai para São Paulo, chegando em São Paulo, ela viverá limpando casa de pessoas e também catando material reciclado. Inclusive, é com esses materiais reciclados aí que ela consegue sustentar os filhos, que são 3, e é também com esses materiais reciclados que, em certo momento, ela encontra no meio do lixo papéis e canetas, e a partir daí ela começa a escrever. Ela começa a escrever um diário. Ela achava livros também jogados fora, lia livros de literatura, ela trabalhava em casas de pessoas ricas, às vezes ela terminava o trabalho e ela continuava na casa porque ela queria ficar mais um pouco na biblioteca para ter o privilégio de ler. Olha que interessante. Esse ser humano lendo mais do que inúmeras pessoas que no Brasil têm acesso, têm poder aquisitivo de ler obras e não consegue por falta de interesse. Então, é uma ironia também, né, professor? Claro. A Carolina Maria de Jesus, em certo momento, ela estava na porta de sua casa brigando com os vizinhos lá na favela, ela que morava na favela, em condições de extrema vulnerabilidade social, ela e os seus próprios filhos. Um belo dia, que não era tão belo assim, ela discutia com os vizinhos, ela ficou brava, estarrecida, e ela disse: "Quando eu lançar meu livro, eu vou citar o nome de todos vocês nos meus livros, seus excomungados." Ela ficou brava, grilada, e aí naquele momento passava ali um jornalista, e esse jornalista falou assim: "Peraí, você, como é que é seu nome?" "Carolina Maria de Jesus." "Você tem livro, moça?" Ela falou assim: "Não, mas eu escrevo." "Você escreve?" "Sim." Esse jornalista se chama Audálio Dantas. Ela pegou na mãozinha dele, levou para dentro de sua casa um quarto de despejo e mostrou para ele centenas e milhares de cadernos manuscritos com obras que ela mesma escreveu. O jornalista ficou encantado. Especificamente, ele fica tão empolgado, mas tão empolgado, mas tão empolgado, e ele fica encantado e feliz, sobretudo, com um livro que ela tinha escrito ali nos seus cadernos, que é o livro, um clássico, brabíssimo, inclusive você pode usar a redação por aí, meu irmão, chamado Quarto de Despejo. Esse livro. Professor, mas por que você trouxe esse livro? Esse sustentará esse. Esse sustenta esse. Como assim, professor? Depois que o jornalista conhece a Carolina Maria de Jesus, ele pede autorização para ela lançar alguns fragmentos desses cadernos que ela escrevia, desse primeiro diário, o Quarto de Despejo, lançar em algumas revistas e jornais. Então ele lança trechos. E quando esse livro, meu irmão, foi lançado, ele foi um sucesso editorial. Esgotou-se em 3 dias. Inclusive foi traduzido por vários idiomas e fez com que ela tivesse condições materiais para lançar o seu segundo livro. Então, década de 60, lança esse texto. Esse texto, que é o Quarto de Despejo, que é uma metáfora para falar da própria favela. A favela é o despejo da sociedade. A favela é o local onde você deposita tudo aquilo que você não gosta, que são essas pessoas que vivem ali, que sustentam a cidade, o asfalto. Então, o livro Quarto de Despejo, ele propicia recursos financeiros para que a Carolina Maria de Jesus
saia de uma casa de favela, que é o quarto de despejo, e ela vai para uma casa de alvenaria. Nós entramos, então, no nosso livro da nossa lista, que é A Casa de Alvenaria, certo? Então, aquele livro possibilitou com que essa mulher tivesse um pouco de dignidade social, pudesse se transformar numa espécie de cidadã brasileira também. Tá? Então, esse livro, Quarto de Despejo, que eu acabei de citar para vocês, sim, você pode citá-lo lá na segunda fase. Inclusive, deixa eu te contar uma coisa, esses slides que vão aparecer aqui para você aqui, ó, fica aí que daqui a pouco eu vou te passar uma senha para você pegar esses slides junto comigo. Casa de Alvenaria, um clássico também, conhecidíssimo, assim como Quarto de Despejo. Livro esse da senhora Carolina Maria de Jesus, que eu já estou aqui rasgando a seda para ela, tem ó, minutos aqui, né? Ela que lança esse livro no ano de 1961. Esse livro também foi, de certa forma, um sucesso editorial. Esse livro, que é uma produção, professor, de qual gênero literário? Então, turma, esse livro é uma produção do gênero narrativo. Mais especificamente falando, é importantíssimo você saber disso. Esse livro, ele é um diário. Um diário. O que é um diário, professor? Um diário é assim, ó, ele tem sempre datas, os dias, e é um registro pessoal de alguém sobre o seu próprio cotidiano. Ela narrando o seu cotidiano agora em uma casa de alvenaria. Se você pega, quando você começa a ler o livro, o início do livro é ela mudando. Ela sai ali, ó, da casa da favela, do quarto de despejo, e ela vai para onde? Ela vai para a casa de alvenaria em Osasco. Osasco. Então o que é um diário? Diário é um registro pessoal de alguém a respeito do seu próprio cotidiano. Diante disso, você já sabe o que é um diário, né? Então, um outro elemento importante, qual que seria o período literário desse livro? Esse livro é uma produção do terceiro tempo modernista. Uma marca do terceiro tempo modernista é justamente isso, né? Dar voz a alguém que não tinha voz. Estou me referindo a uma mulher negra, brasileira, estigmatizada socialmente. E esse é o lugar de fala dela, que acabou de sair da favela, e além disso, nós temos aqui uma espécie de hibridismo. Quando eu falo hibridismo, tem momentos aqui dentro do livro que tem cartas, tem poemas, então tem essa mescla de gêneros literários aí. Esse hibridismo também seria uma marca do terceiro tempo modernista. Uma outra marca do terceiro tempo modernista seria a própria reflexão que ela faz sobre nossa identidade nacional, que é um grande tema do livro, né, professor? Sim. Avancemos então, meu irmão. Quem que narra o livro? O livro é narrado pela própria escritora, sendo assim, o livro é narrado em primeira pessoa. Esse livro que tem uma força testemunhal, documental dessa mulher que vive essas transformações e viveu um quadro de extrema miséria social. O espaço está aí para você. Se você abrir o livro, inclusive está escrito Osasco, aí bem no iniciozinho do livro está escrito Osasco, isso é, ela muda. Tá aqui, ó, né, nessa edição que eu estou usando, já está escrito Osasco. Né? Então ela sai da favela e vai para Osasco. Os personagens mais importantes do livro estão aí para você na boa, já que você tem que ter conteúdo de qualidade para ser aprovado. E não se esqueça, as obras literárias, sim, elas podem ser um diferencial para você ser UFO. Sabe por quê? Porque as pessoas não leem. Aproximadamente 60% dos estudantes não leem as obras. Isso tem uma consequência. E o preço é alto. Qual que é o preço? A sua não aprovação. A literatura é um detalhe, sabe aquele detalhezinho ali, ó, que fará você se diferenciar de quem não leu. E assim, moçada, na boa, faz diferença. Eu que acompanho o vestibular UFO há mais de 20 anos. Os nomes que eu quero que você memorize aqui, sobretudo o da própria narradora e do Audálio Dantas. Tá ótimo. Audálio Dantas, que é o nosso jornalista que conseguiu dar notoriedade para essa mulher, que foi até para os Estados Unidos, dar entrevista, autógrafo, etc, etc e tal. Agora você me pergunta, por que esse livro se chama Casa de Alvenaria? Tem um sentido, professor? Sim. Alvenaria é tudo aquilo que é usado para construir uma casa do ponto de vista tradicional. Então, quando eu digo casa de alvenaria, ela morava numa casa de favela, criada com material reciclado, papelão, madeirite, às vezes pedaços de ferro, tijolo se tiver. Agora aqui não, nós temos uma casa de alvenaria. Isso mostra pra gente uma mudança social dessa mulher. E é claro que essa mudança social é representada por meio
da Alvenaria. Um outro detalhe importante para todos nós aí. Esse livro, ele não tem um fio de enredo ali para a gente acompanhar. Então, ela narrando o seu cotidiano ali agora por meio de uma outra perspectiva. Aquele primeiro livro, Quarto de Despejo, eu tenho a fome sobretudo do corpo, vontade de comer e fome de alma. Agora aqui, na Casa de Alvenaria, nós temos principalmente fome de alma. Porque o ser humano não é só comida, não é só dinheiro, o ser humano também é alma. Bora pensar aqui alguns aspectos importantes desse livro. O primeiro deles, esse livro é caracterizado por uma outra condição social, e essa mulher, nessa nova condição social, vive novas urgências. Ela, Carolina Maria de Jesus, agora ela é uma espécie de objeto de um mercado que procura o tempo todo essa mulher para que ela dê autógrafo, dê entrevista, e aí ela deixa meio de lado o sonho dela, que é a família, que é a casa e, sobretudo, a literatura. E aí, moçada, você, quando for ler esse livro, não entre na leitura do livro com preconceitos. Aquela linguagem usada no livro eu chamo de pretuguês. É isso aí. Se você entrar aqui com preconceitozinho linguístico, você vai sofrer com o livro, porque tem vários desvios da norma padrão. Entre com o espírito, com a alma, tranquilo. Tudo tranquilo. Sabe por quê? Porque aqui é uma outra perspectiva de linguagem. Tá? Então, se você entrar aqui com uma gramática normativa, você vai surtar. Não se esqueça que ela, Carolina Maria de Jesus, ela estudou durante 2 anos do ensino fundamental. Então, você tem um nível de escolaridade extremamente precário. Então, tem outros elementos que sobressaem a escrita. Então, se você entrar com preconceito, problema para cima de você, você vai sofrer. Detalhe importante, ela que agora dá entrevista, dá autógrafo, que viaja o Brasil inteiro, que agora mora numa casa de alvenaria, ela sofre muito, por quê? Ela queria ter tempo para escrever, ela queria ter tempo para cuidar dos filhos. E a escrita aqui, para mim, é uma espécie de salvação dessa personagem. Sabe aquelas coisas que na sua vida fazem a sua vida ter sentido? No caso dela, é a própria escrita. Em várias passagens do livro, ela deixa isso bem claro. A minha vida está perdendo sentido, porque eu não posso sentar e escrever. Outra marca do livro é a falta de solidariedade entre os moradores da favela. Os moradores da favela, hora ou outra, e atrás da Carolina Maria de Jesus pedir dinheiro. Inclusive, quando a Carolina Maria de Jesus ela vai sair da favela, eles jogam pedra. Em certo momento, ela volta na favela, eles ofendem ela. Então, não tem aqui a ideia da cooperatividade, sabe? É um egoísmo, assim, exacerbado. Outra marca importante do livro, estou mapeando alguns temas, já que o livro ele não tem um enredo linear com clareza e objetividade, tá? Outra marca, a amizade entre ela e o Audálio Dantas, que é o jornalista que a tirou da favela. Inclusive, críticos da época, extremamente preconceituosos, escritores também, falavam que ela não escrevia, quem escrevia era ele, jornalista. Esse livro, Casa de Alvenaria, é também uma homenagem a esse grande amigo aí. Uma outra marca, quando eu coloco aqui para você Casa de Alvenaria, eu quero que você entenda que isso é uma mudança no estilo de vida, na qualidade de vida. Essa mulher e seus filhos agora têm acesso aos bens de consumo que a sociedade distribui para alguns e não para outros. Aqui também, moçada, tem fome. Tem um tema da fome? Sim, só que agora é fome da alma. Ela tem outros sonhos, ela tem outras perspectivas. Ela quer escrever, ela quer fazer um romance, ela quer escrever contos, ela quer escrever músicas de samba. Então isso agora é uma outra perspectiva, são sonhos que ela cria aí, tá bem? É uma marca do livro também. E uma outra marca do livro são as questões étnicas aí, né? A questão do racismo que ela vive. Ela sabe que ainda existe alguns preconceitos para com ela, tá bem? Gente, antes de tudo, siga a gente aqui no canal, dê aquele like, e você que já está aqui, senha para você receber os slides que estão uma versão mais completa do que esses aqui, slides e exercícios. Você vai lá no meu Instagram, o meu arroba está aqui, @Prof. Henrique Landim, você entra no direct, me manda a seguinte mensagem, slide UFO, te mando isso automaticamente por lá. Enquanto isso, bons estudos, bora para cima da UFO e fui, até o próximo encontro.